vamos lá. Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também pela alcunha de Frater Goya, e geek é um estilo de vida. Quem vai? Eu sou o Douglas, do site Coletivo Nerd, e acho que hoje é propício começar dizendo: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Eu sou o Manuel, o Thor Gordo, que o pai de todos, Odinho, abençoe este podcast novamente. Oi, eu sou a Keila Fernandes, estamos aqui mais uma vez e eu juro que eu tentei salvar a alma do Astarion no Baldur's Gate 3. Olá, eu sou o Padre Edson e estamos aí para poder ver o que é pecado e o que não é dentro dos joguinhos. Tá certo. É isso aí, para quem tá ouvindo, hoje a gente tem um convidado muito querido que é o Padre Edson Ribeiro, para falar um pouquinho sobre quem é ele e o que ele faz, além de ser padre, além da profissão de padre. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois da nossa vinheta. Então é o seguinte, galera, pra quem tá ouvindo, então, como eu falei antes da vinheta, Padre Edson Ribeiro, eu conheci o padre, conheci virtualmente, obviamente, vi alguns vídeos dele no Instagram e ele tem um quadro no perfil dele que chama-se Confessionário Gamer, né? E isso me chamou a atenção pra caramba, porque a galera manda uma caixinha de perguntas, que a galera manda algumas perguntas, e obviamente é uma brincadeira que ele faz, né? Falando de alguns jogos, se é pecado fazer alguma coisa no jogo ou não, e o padre dá a fala dele e tudo, né? E eu achei muito interessante a linguagem, a fala, tudo assim. Falei, pô, que legal. E comecei a seguir o padre. E o que mais me chamou a atenção foi as postagens dos stories dele, porque além disso, ele lê mangá e outras coisas assim, que eu falei, porra, ele lê Evangelion, que eu tava vendo, que foi aí que chegou a nossa conversa, né, Padre Edson? Que eu falei, nossa, que legal, Evangelion daria pra você fazer um review. Daí você respondeu, né, falando, poxa, mas é muito pouco tempo pra fazer um review. Daí eu falei, pô, tem um podcast, vamos gravar alguma coisa. Daí ele, bora, e estamos aqui hoje gravando. Mas enfim, só pra pontuar quem estiver ouvindo, né, essa é a figura do Padre Edson, e ele vai falar um pouquinho mais também sobre quem é o Padre Edson Ribeiro, Geek Priest, né? Pode falar um pouquinho pra gente e a gente começa o nosso papo aí, Padre. Você aprofunde. Só uma questãozinha, não só leio o Evangelion, como é um dos meus mangás favoritos, tá? Olha aí. Maravilhoso. Cara, é uma coisa muito... Assim, eu sei que é um pouco inusitado, mas pra mim é algo muito natural isso de unir a espiritualidade com cultura pop no geral, né? Porque eu entendo muito a espiritualidade, que ela faz parte do dia a dia do ser humano. Claro, tem todas as nuances de cada religião, no meu caso, religião católica, etc. Mas a gente está sempre imerso num conteúdo vasto, né? E eu vejo muito, por exemplo, os jogos, né, que é o foco maior nas redes sociais que eu uso, mas também séries, filmes, anime, mangá e tal, como todos os produtos culturais. E todo produto cultural, ele não é isento, e nem pode ser isento. Quando ele é pensado, ele tem um objetivo. E às vezes esse objetivo ele extrapola, porque você não tem como separar elementos do criador da obra criada. Né? Então, por exemplo, pode ser que a pessoa não seja necessariamente cristã, mas nem quis colocar elementos cristãos na sua obra. Né? Mas ela está imbuída de alguns sentimentos, ela está imbuída de alguns valores que são próprios, né? E que acaba se assimilando. O primeiro contato que eu tive com esse tipo de leitura foi com Star Wars, que eu também gosto muito.
E Star Wars não é uma obra cristã, o George Lucas não fez com esse intuito, mas se você me falar que não tem nada de cristianismo naquilo, eu acho que você precisa rever muita coisa que está ali. Ou você não entende nada de Star Wars, ou você não entende nada de cristianismo, porque tem muita coisa, e fora as outras obras, né? Então, é um pouco daí que nasceu essa mistura meio inusitada, mas possível. Pegando o gancho nisso que você falou, dessa questão, às vezes, de separar a obra do autor. A gente tem, por exemplo, ali os livros de Harry Potter que eles ensinam uma coisa e a autora ela vai numa direção completamente diferente daquilo que ela propõe. E daí nisso, é uma pergunta que eu até ia fazer mais para frente, mas eu acho que já dá para aproveitar esse gancho, porque assim, as igrejas em si, elas têm um viés conservador, né? Já a cultura pop nos últimos anos, ela tende a um viés mais inclusivo, mais progressista, com a inclusão de personagens LGBT, né? Tudo mais, e um grupo que passou a ter mais acolhimento na Igreja Católica com o Papa Francisco. Então, como um religioso, assim, como que você lida com essa situação especificamente? Você assiste, consome esses conteúdos separando a obra do autor, com um olhar mais conservador ou com um olhar mais progressista mesmo, já que é um nicho cultural que pode ou não ter essa questão da religiosidade ali dentro, né? Para poder responder a sua pergunta, Douglas, eu vou citar 2 papas antes do Francisco. O primeiro deles, o Papa João XXIII, ele, quando convocou o Concílio Vaticano II, lá atrás, né, lá em 62, e ele fez uma proposta, né, de olhar as questões atuais e tudo, ele passou a usar um termo italiano que dizia aggiornamento, que ele falava que era uma ideia de sentir os sinais dos tempos, saber ler as realidades atuais, entendeu? Porque, é claro, a igreja, como qualquer outro tipo de religião, ela tem as suas tradições e ela é fiel a elas. Só que isso é muito diferente de conservadorismo. Conservadorismo é a ideia de você preservar, mas no sentido rígido. A tradição, ela tem um caráter de ser construída e valorizada. Então a igreja nunca vai perder o foco, que é a questão do cuidado do ser humano. Aí vem o segundo Papa, que eu ia citar, que é o Paulo VI, que substituiu o João XXIII, que ele falava, a igreja tem que ser perito em ser humano. Perito em ser humano. Ela tem que conhecer o ser humano por inteiro, com tudo que ele é, independente de ser um ser humano que professa a fé cristã ou deixa de professar. Então ela precisa entender o ser humano complexo como ele é, porque o ser humano ele é complexo, ele não é preto no branco, ele é cheio de camadas. Inclusive, uma curiosidade, eu estava celebrando uma missa agora antes de vir aqui conversar com vocês, e justamente foi a nossa reflexão. Gente, nós somos muitas camadas. Nós não somos só a nossa sexualidade, nós não somos só com quem nós nos relacionamos, nós somos muito mais do que isso. Né? Então, essas realidades, elas existem e são importantes. Agora, como lidar com isso dentro do âmbito religioso? De uma maneira muito simples, sabendo que essa realidade existe. Né? O que a igreja prega ou busca orientar é uma outra história. Agora, existem inúmeros conteúdos de realidades humanas, são questões humanas. O que muda é o ponto de vista da situação, que, aliás, com todo o respeito que eu estou falando agora, não tem muito a ver com a questão da sexualidade em si, porque a gente tem essa tendência de resumir as pessoas à sexualidade. A pessoa se relaciona com um, com o outro, mas se esquece que nós estamos falando de um ser humano por inteiro. Então, por exemplo, a pessoa pode muito bem, vai soar muito estranho que eu vou falar, mas eu vou me sentir na liberdade de falar isso, ela pode ser cidadão de bem, conservador, tudo arrumadinho, mas sim uma péssima pessoa, um péssimo caráter. Isso não define quem ela é. Entendeu? E da mesma forma o contrário, aquele que as pessoas julgam como superiores acabam sendo, aliás, inferiores, acabam demonstrando mais sentimentos, né, de amor e misericórdia, ao contrário dos outros. Não sei se eu consegui me explicar diante disso tudo, sabe? Mas, só resumindo, é possível, eu particularmente consumo sem problema algum, entendendo que são realidades humanas. Pessoas se relacionam com pessoas. Isso, justamente. Manuel?
Aproveitando o gancho, até mesmo porque nós somos uma geração, até acho que uma geração anterior que é a do Padre, nós estamos na casa dos 4.0, 4.5 para cima. Nós tínhamos para nossos pais, diziam, não, porque jogar videogame estraga a TV, porque jogar videogame, jogar jogo de luta, você vai te tornar violento, que jogar jogo de Diablo, Carmageddon, você vai querer pegar o carro e atropelar todo mundo. Padre, como é que foi, enfim, o pessoal descobrir que o padre gosta de jogar videogame, que o padre gosta de jogar um Dark Souls, um Elden Ring. Como que foi? Como é que você já conseguiu fazer pais assim, entenderem, olha, isso aqui é somente um jogo? Porque nós tivemos até matérias de jornal nos anos 90 que falavam, não, seu filho, se jogar esse jogo é proibido. Jogos que foram proibidos no Brasil. Como é que foi o impacto do pessoal da sua paróquia? Porque eu sei que o senhor se ordenou em 2017, né? Como é que foi o efeito com relação a descobrirem que, nossa, existe um padre gamer e que não estraga a TV e o cara não é possuído pelo demônio por jogar um jogo? Então, cara, isso é muito legal, porque, assim, eu vivi tudo isso que você falou, né, vai estragar a televisão, vai tornar a pessoa violenta, etc., né? Eu acredito que todo mundo lembra da famosa situação do Gilberto Barros lá com as cartinhas do Yu-Gi-Oh!, etc., né? Todo mundo sabe disso. E então, vivi tudo isso. Até pouco tempo aconteceu de novo com Death Note, né? Na Record aconteceu isso e foi muito engraçado, porque eu já era padre quando isso aconteceu, e aí a gente estava discutindo isso, e eu vi uma pessoa falar, falei, meu Deus, está acontecendo tudo de novo. Mas enfim, é um processo muito natural, Manuel, porque todo tipo de avanço tecnológico, ele gera esse tipo de resistência. Isso é próprio do ser humano. Eu tenho uma teoria de que, pegando lá atrás nos filósofos pré-socráticos, que quando teve, não sei se alguém aqui conhece um pouco de filosofia, mas teve uma grande disputa lá nos pré-socráticos entre Parmênides e Heráclito. Heráclito dizia que tudo muda, né? Uma pessoa não é a mesma quando entra na água do rio, porque quando ela entra a segunda vez, ela já não é mais a mesma pessoa, a água não é a mesma, etc. Enquanto isso, Parmênides diz que tudo permanece. O Ocidente fez uma escolha por Parmênides, porque ele queria ficar que tudo permanecesse. Então, tudo, isso não é no âmbito religioso, isso é no âmbito de sociedade, tudo as pessoas têm uma tendência de não querer mudança. Então, tudo aquilo que representa uma mudança vai ter essa estranheza. Quando a gente olha a história da humanidade como um todo, principalmente desde 1800 e pouquinho para frente, com o advento das tecnologias, tecnologias modernas, né, no caso, a gente vai ver isso acontecer, por exemplo, com o cinema. O cinema vem e as pessoas começam a falar, não, isso vai acabar, isso vai destruir tudo, né? A própria igreja tem uma reação, num primeiro momento, muito difícil. Depois, com movimentos, por exemplo, culturais, como a questão da música, o rock nos Estados Unidos, as pessoas falando, é coisa de... vai destruir a sociedade, anarquista, etc. Então, todos eles passam por esse tipo de provação, digamos assim. E eu agora estou num processo de pesquisa muito sobre isso, porque eu estou redigindo um livro sobre essa relação evangelização e jogos. E justamente mostrando isso. Olha, começou-se desse jeito, as pessoas falando, olha, não pode porque é vício, não pode porque estraga a TV, não pode porque vai deixar você violento. E depois as pessoas vão acostumando naturalmente. Sabe, elas vão se adaptando a essa realidade. Hoje, por exemplo, se nós formos levar em consideração que os primeiros jogos eletrônicos foram lançados pouco depois da Segunda Guerra Mundial, mas os primeiros, assim, que foram ser caseiros, mais ou menos, vai ser no final dos anos 60, então a gente já tem aí quase uns 80 anos de videogames acessíveis, digamos assim, entre aspas, para a população. Então, hoje já é uma coisa bem mais aceita. Claro, tem um ou outro que ainda torce o nariz e tal. E quando eu fui ser padre, o videogame já era parte da minha vida. Então, eu antes de ir para o seminário, eu estudava sistema de informação, que eu queria ser desenvolvedor de jogos. Então, já era parte da minha vida isso.
E nunca deixou de ser. Quando eu fui pro seminário, eu levei videogame comigo. Um dia no seminário tem uma rotina bem regrada e a gente tinha um dia de folga na semana. Enquanto todo mundo ia pra rua fazer as coisas, eu ligava um GameCube na tela da TV da sala e ficava jogando. O meu reitor chegava e falou assim, que você vai ficar jogando? Eu falei, vou ficar jogando. Qual o problema? E aí quando as pessoas começaram a ver naturalmente que uma coisa não impede a outra, passaram a aceitar numa boa. Claro, algumas pessoas assustaram, como é que é isso, o padre joga, etc. Mas hoje é uma coisa tão assim, tranquila e até assim, motivadora que chega a ser engraçado. De chegar a gente, por exemplo, aqui na paróquia e para conversar comigo e fala, padre, você viu o lançamento tal? Você vai pegar esse? Vou, não vou, você já jogou? Vamos jogar junto, etc. Então, hoje em dia é bem natural. Que o padre já pegou o Switch 2, né, padre? Já peguei o Switch 2. Passei raiva, mas peguei o Switch 2. Pode ir, Keila. Posso? A pergunta que eu ia fazer foi mais ou menos respondida agora com isso que você falou, né, sobre a questão que o videogame já fazia parte da sua vida, né, antes de você se tornar padre. Mas eu queria saber, então, se em algum momento, né, porque assim, pegando o gancho no que o Manuel falou e no que foi falado sobre a questão das permanências e impermanências, né, do ser humano, em algum momento na sua vida, você achou que o sacerdócio, né, não o sacerdócio, mas assim, a religião como um todo e a cultura pop não pudessem coexistir? Em algum momento você teve esse tipo de dúvida? Ou sempre foi algo muito claro, assim, não, as coisas podem coexistir tranquilamente e... Vai ser uma resposta um pouco estranha, mas eu acho que vocês vão entender. Isso nunca foi um problema, porque... para mim, essa ideia de demonização da cultura pop nunca existiu. Eu cresci jogando com amigos, né, primeiro no Atari, depois jogando Master System, indo para casa de amigos, locador, etc. Isso era muito natural. Muito natural. Claro, tinha aquela questão, como eu já falei, a mãe não gostava que ia em alguns lugares, falava que era um ambiente que não era legal para criança, etc. Mas nunca foi um problema. Nunca foi alguma coisa assim, uau, você não pode consumir esse tipo de coisa. E isso tendo sido criado dentro de uma família cristã católica praticante. Meus pais sempre foram de igreja, meus avós, etc. Mas nunca foi um problema, de verdade. Então, assim, quando eu fui fazer a minha experiência religiosa, digamos assim, porque, claro, eu tive um momento que não era tão religioso, depois eu fiz uma experiência, acabei percebendo assim, um chamado maior, aquilo. Mas como aquilo já estava tão imbuído, assim, tão presente dentro de mim, eu comecei a fazer o contrário, que foi daí que nasceu as leituras espirituais, do tipo, nossa, tem coisa muito legal aqui, né? Tem elementos aqui que dá para fazer uma ligação com tal passagem do evangelho, com tal questão. Então daí já veio essa chave virada. Claro que não era de uma maneira organizada como eu me proponho fazer hoje. Era uma coisa mais assim... interna, digamos assim, não ficava comentando com os outros, eu parava e ficava olhando para aquilo e ficava, poxa, legal isso aqui, né? Legal esse tipo de relação, por exemplo, que, sei lá, os Cavaleiros de Bronze no Cavaleiro Zodíaco têm entre si de amizade, de um ajudar o outro. Isso é um sentimento interessante, né? De doação, de entregar a vida em prol do outro. Isso é uma coisa que é legal, entendeu? Legal. É você, Goê? Eu sou o... Não, você. Eu ia falar que no Cavaleiros do Zodíaco é tudo culpa da Saori, cara, porque eles se lascam tudo pra salvar ela e ela podia resolver tudo, né? Tipo assim, porque ela, coitada da Saori. Enfim. Não, mas eu ia perguntar algo que casa com o que eles estavam falando, que você colocou algumas coisas, mas talvez pode somar na sua resposta. Você falou que foi ordenado... Você não, o Manuel comentou que você foi ordenado faz 2017, né? E daí você tem esse período que você passa lá no seminário, estudando, todas essas coisas assim. Você levava o GameCube para jogar. Eu ficava oscilando entre GameCube
ou então jogar num PC que tinha no quarto, né, um notebookzinho, e aí depois um DS também. Olha aí, que legal. Mas assim, o que eu queria saber é que, por exemplo, assim, nesse período, né, de seminário, eu sei que vocês estudam bastante coisa, né? Tanto a parte de filosofia mesmo, teologia, várias coisas. Como que você conciliava isso daí, né? Porque nem você gosta de ler mangás, livros. Eu vi que você estava lendo Dostoiévski, alguma coisa esses dias. Eu tô lendo Dostoiévski esses dias. Então, e daí, como que, tipo assim, que nem Death Note, né? Como é que você chegava com o mangá do Death Note lá no seminário para ler? Vocês vão achar engraçado aqui. Mas, por exemplo, Death Note, que você citou, não só eu gostava de Death Note quando eu estava no seminário, que foi justamente o período em que explodiu, como tinham outros seminaristas que todos gostavam do Death Note. Porque Death Note, mais uma vez, tem uma reflexão muito interessante. Sim. De ética, moral, etc., né? Mas, assim, nunca foi problema isso, porque... pegando um pouco desse ponto que você falou da questão de conciliar, isso, a mesma coisa que eu fazia no seminário, eu faço nos dias de hoje, que é o quê? A minha vocação, meu ministério é sempre em primeiro lugar. Sempre, em hipótese nenhuma, isso é mudado. Então, por exemplo, qualquer tipo de conteúdo que eu consumo, de jogo que eu vou jogar, alguma coisa, vídeo que eu produzo para o Instagram e tal, qualquer coisa, é sempre em horário vago. Nunca é no horário, por exemplo, das minhas atividades. Igual agora, é segunda-feira, 9 horas da noite. Eu acabei de celebrar uma missa e vim falar com vocês. Então, assim, é um horário que eu estaria o quê? Fazendo o quê? Em casa, deitado. Só isso. Entendeu? Que acabou, já acabou o meu horário da situação. Então, assim, o máximo que acontece é eu conciliar algumas coisas, do tipo... eu quero fazer isso aqui, eu quero participar de um evento tal, igual agora nos próximos dias eu tô para ir no Anime Friends. Eu falei, não, eu vou no Anime Friends, então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha agenda para me conseguir ir participar do evento, entendeu? Mas aí é uma questão de organização. Então, eu costumo dizer que eu sou muito rotineiro. Então, é um dia puxado, mas é um dia que acaba dando para fazer tudo isso. Claro que não com perfeição e tal. Por isso que de vez em quando algumas pessoas ficam no Instagram, você tinha que fazer mais vídeos. Eu falei assim, gente, eu não tenho tempo. Porque, por exemplo, tudo que está lá no Instagram é tudo eu que faço sozinho. Eu que gravo, eu que edito, eu que roteirizo, tudo. Eu ia perguntar então, assim, isso. não tem tempo. Então, assim, é o que dá para fazer. Então, de vez em quando eu vou falar, podia fazer mais. Cara, eu não posso fazer mais. É o que dá. Eu ia fazer essa pergunta, se você tem pessoas que fazem ou você faz tudo, então já está respondido. Não, e assim, o que é legal para mim, o Marcelo, é essa parada do conteúdo em si, é que é como se fosse assim, minha válvula de escape. Gravar, por exemplo, o confessionário para mim é um dos momentos mais assim tranquilos do meu dia, porque é uma coisa literalmente assim, de eu pegar, ligar a câmera, falar e assim, rapidinho edito e tá liberado, entendeu? Então, geralmente, eu faço isso uma vez na semana, pego lá 3, 4, faço de uma vez só, né? Cada vídeo tem aí um minutinho mais ou menos, então, ou seja, eu gasto no máximo uns 10 minutos para gravar e depois uns 15 para editar cada um. Então, hoje, por exemplo, eu já fiz o da semana toda. Sabe? Então acaba sendo um momento de relaxar mesmo a cabeça. Legal. Falando nisso, mais pro final do papo, vamos fazer um confessionário aqui, todo mundo. Momento confessionário. Não vai dar bom pra mim. Eu já anotei minha perguntinha aqui, vamos ver qual que vai ser minha penitência. Eu queria fazer 2 perguntinhas bem simples em relação à missa. Por acaso, alguma vez você já estava lá no meio da missa, deu algum exemplo ali, utilizou algum exemplo de quadrinho, de filme, e o mais importante, assim, algum fiel entendeu a referência? A segunda perguntinha só para complementar. Por acaso, alguma vez estava lá na missa, lá compenetrado lá, prestando atenção lá e veio aquele pensamento,
meu Deus do céu, tem que passar aquela fase daquele jogo que eu tô empacado ali, não consigo sair daquela fase. Já aproveitei uma ajuda ali para passar de fase. Tá, vamos lá. Então, essa questão dos exemplos, eu uso com bastante frequência. Porque o que acontece? Uma questão de... Não é nem de teologia, de oratória. A gente tem que saber o público que a gente fala. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma reflexão, eu penso muito bem qual que é a assembleia que vai ouvir aquilo que eu estou falando. Então, assim, claro que não é toda assembleia que dá para eu poder fazer exemplo de mangá, de anime, etc. Mas em algumas dá para fazer, né? Então, assim, quando eu vou pregar, por exemplo, majoritariamente para jovem, eu costumo usar muito. De vez em quando, eu já preguei um retiro inteiro usando o filme Batman Begins para poder falar sobre superação de medo, etc. Então, assim, isso é muito tranquilo. Entendeu? Claro que, como disse, vai do público. Então, geralmente, eu uso exemplos cotidianos das pessoas. Então, se o mangá é cotidiano, então eu vou usar aquilo. Agora, aqui na Assembleia mesmo, no geral, eu vivo numa realidade um pouco rural, então eu costumo usar exemplos do campo e exemplos de televisão. Por exemplo, eu cito muito novela para as pessoas. Então, falo para as pessoas assim, roteiro de novela, você lembra daquela novela tal? O plot era esse, tá. E aí as pessoas assimilam mais fácil. E assim, isso é uma prática que Jesus usava, que as parábolas são isso. E quando você pega as parábolas, cada uma que Jesus conta, ela tem elementos diferentes porque é de acordo com o público que está ouvindo ele. Quando Jesus vai para uma região, por exemplo, do lago de Genezaré, né, que é o Mar da Galileia, ele vai falar sobre ser pescador de homens, vai falar de avançar para águas mais profundas, porque as pessoas pescam ali. Mas quando ele sai dali e vai para a região de Jerusalém, que é uma região onde tem pastores, ele vai falar, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Então, ele vai usando elementos de cada um dos lugares. É por isso que a gente tem que estar muito ciente para quem que a gente fala. E aí vem a questão do trabalho que eu me proponho fazer na internet. Se na internet eu tenho um jovem que gosta de jogo, que gosta de anime, gosta de mangá, eu vou usar isso para poder chegar nele, entendeu? É dessa forma. E a segunda pergunta se já aconteceu alguma coisa, não necessariamente isso de pedir e tal, mas é claro que de vez em quando a cabeça escapa e tudo, mas já aconteceu situação engraçada de quando existia a falecida E3, né, que é um evento de jogos, e de vez em quando os horários batiam com o horário da missa e estava no horário e eu celebrando e tendo anúncio, eu tô assim, ai meu Deus, aí eu mandava assim pro pessoal, não fala nada, eu vou acabar de celebrar e eu vou assistir a apresentação inteira que eu quero ter a surpresa. Então isso já aconteceu. Muito bom, muito bom. Até pegando uma coisa que o Douglas disse sobre fazer exemplos, né? Até eu tive uma pessoa que me falou o seguinte sobre exemplos, que ele falou, cara, veja Superman, cara. Superman é o ser humano, é o melhor ser humano da face da Terra, e esse aqui é o extraterrestre. Olha o tapa na cara que estão dando a gente, cara. Olha que coisa fantástica. Eu falei, cara, realmente, fazer o cara... O melhor de nós ser um extraterrestre é uma coisa, é um tapa na cara. Mas minha pergunta, eu gosto muito de cinema de ficção, e para mim o marco com relação à ficção científica, religião, para mim é Matrix. Principalmente o primeiro filme Matrix. Padre, qual é a sua reflexão sobre a questão de Matrix, sobre ali justamente a figura do escolhido, São João Batista, que seja o Morpheus? O que o senhor acha sobre Matrix? Então, eu estou devendo uma reflexão sobre Matrix mais aprofundada, mas ele tem muitos elementos da questão do Messias, né? Uma ideia messiânica ali, aquele que vem para poder colocar ordem e tudo, e na verdade tem um pouco daquilo que o pessoal, né, os roteiristas vão chamar de jornada do herói, né, mas tem muito da cultura messiânica ali, e dá para sim fazer muita leitura em cima, por exemplo, das escolhas, quando o Neo tem que fazer a escolha entre a pílula azul e a pílula vermelha, né, você tem, por exemplo, aquela questão da tentação de Jesus no deserto, é um paralelo muito interessante que pode ser feito ali. Você citou a questão do Morpheus de preparar o caminho para a vinda, né, também etc. Tá certo que existe uma proposta do Matrix antes e existe uma depois, que é a questão da popularização do título, aí você vira muito mais um filme de ação do que um filme reflexivo.
Mas eu gosto bastante, acho que pode ser feito, e isso, assim, claro, é uma coisa que eu gosto de deixar muito, assim, esclarecido para as pessoas. Quando eu faço esse tipo de leitura, em momento algum eu estou afirmando que foi a intenção do autor. Não foi. Isso é uma leitura possível, né? Uma leitura possível. Ah, mas eu não quis transmitir nada disso. Arte é isso. Arte, quando você olha para um quadro, você vê aquilo que reflete no seu coração. O autor tem uma intenção, mas não quer dizer que essa intenção vai ser atingida. A partir do momento que ele se torna público, ele está aberto à interpretação. Uhum. Bom, então deixa eu fazer uma pergunta, então. É que você falou aqui algumas coisas sobre Star Wars ter uma pegada cristã, o próprio Matrix agora, de alguma forma você também citou algo do gênero, embora não expressamente, mas entre linhas, né? Mas aí eu te pergunto o seguinte, dentro da própria história da Igreja católica, apostólica, romana, né, não do cristianismo como um todo, porque daí a gente pegaria lá zoroastrismo, gnosticismo, etc. A Igreja Católica, em especial, ela é um arremedo de coisas anteriores, inclusive do pensamento grego, né? Então, vem duas coisas aí. Primeiro, que na realidade ela já não é ela já é uma releitura de outras coisas, né? Ela não é objeto de uma revelação, como, por exemplo, acontece no Velho Testamento, no Pentateuco, com Moisés, que é uma revelação que ele recebeu lá no Sinai, né? Então, assim, de certa forma, o cristianismo, ele ser um movimento, entre aspas, predominantemente conservador, fica um pouco esquisito, porque ele mesmo foi feito como uma inovação a coisas antigas. Por exemplo, releituras do paganismo, releituras de mitos gregos, etc., né? Qual que é a tua visão sobre isso? Então, Anderson, antes de entrar propriamente na sua questão, eu queria falar um pouquinho de uma teoria que eu gosto muito, que tem um pensamento que ele fala sobre a existência das sementes do verbo, né? São Justino Marte é um filósofo, e ele fala o que sobre isso? Ele fala que quando o mundo, a criação, ela surge, e não estou falando aqui de criacionismo, estou falando só no sentido realmente mais, assim, geral da questão. Mais abstrato. Isso, mais abstrato, boa. Não, porque é um tema complicado, as pessoas se confundem um pouco. Quando se cria, se coloca em toda a criação um pouco do Criador. Né? A ideia de imagem e semelhança vem um pouco daí. É como um artista, quando um artista ele vai fazer, aí vem São João da Cruz falar, quando Deus desenha, gente, ele coloca, né, com pinceladas um pouco dele ali. Tanto que tem teorias, por exemplo, de que o rosto, na verdade, da Mona Lisa é o rosto do Da Vinci, né? Porque ele tem ele mesmo como referência. Mas por que eu estou citando isso? Porque essa teoria do Justino Marte, ele vai dizer que existe um pouco dessa verdade revelada do verbo em todas as culturas, em todos os povos. Isso explicaria a ideia de sentimentos universais, como compaixão, misericórdia, amor, bondade, né? Que são valores cristãos, mas que estão presentes em um monte de lugares, né? Que aí entrou a questão que você falou, de releituras de outros povos e outras crenças também. Então, sim, eu acredito muito nisso que você falou, dessa releitura, mas a gente precisa separar as coisas. Por quê? Uma coisa é Nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa é a instituição. Porque quando Nosso Senhor funda a igreja, ele não funda na maneira como nós temos hoje, porque ela passa por processo de evolução. Tanto que é quase que senso comum entre a maioria dos católicos, principalmente dos teólogos, de que o cristianismo hoje ele é muito mais paulino do que cristão.
né? Ele tem muito mais elementos de São Paulo do que do próprio Cristo. E São Paulo é um homem que vem oriundo do farisaísmo, etc., né? Que é uma corrente mais rígida, digamos assim, do judaísmo. Então, sim, é estranho, realmente, eu concordo com você nesse ponto de que a igreja ela vai passando por evoluções, só que, aí volto naquele ponto que eu falei anteriormente, essa resistência não é uma resistência da igreja, é uma resistência do ser humano. A gente tem questões de, vamos dizer assim, que foram problemas no início do cristianismo e que também tiveram embates para poder serem mudadas. Vou trazer a mais emblemática delas, que é relatado no Atos dos Apóstolos. O primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém, que a pergunta é: os pagãos podem ser admitidos à fé cristã ou só quem é judeu? Tem que circuncidar todo mundo? E aí São Paulo fala, não precisa, porque a salvação vem para todos. Enquanto isso, uma boa parte dos apóstolos fala, não, eles precisam ser judeus porque a salvação vem para os judeus. Então aí você perceba que já é um embate de tipo, sempre foi assim a ideia de que o nosso povo é o povo escolhido, e agora está vindo esse cara e está falando que não, que todo mundo pode ser aceito a partir do momento que se converta. Então, ou seja, sempre vai ter esses embates, da mesma forma como continua tendo. A questão agora, falando no tempo atual, isso é a minha visão, tá, gente? Por favor, não estou falando agora enquanto padre, estou falando muito mais como ser humano. Eu vejo esse problema com a novidade, com o diferente, sendo muito mais um problema humano do que um problema eclesiástico. Porque a gente está vendo isso em várias instâncias. Sempre foi assim, não pode mudar, tem que permanecer desse jeito. Assim, tá, mas não quer dizer que tem que permanecer. As coisas precisam progredir, né? Um pouquinho da ideia da síntese, na ideia de que o mundo não é cíclico, mas sim uma espiral. Ele vai e volta, mas depois ele progride um pouquinho, depois vai de novo. Então, eu não sei se eu consegui me fazer entender, Anderson, mas eu acredito muito nisso, de que sim, a gente bebe dessas fontes e é um problema realmente essa resistência, às vezes, ao novo. Tá, daí antes de eu passar para os colegas ali que estão levantando a mão, deixa eu aproveitar um tiquinho, é que na realidade você toca em 3 pontos aí bastante importantes, eu acho, pelo menos. O tema não é obviamente a religião, mas acho que isso permeia os temas que a gente está tratando aqui. Né? Você citou essa questão da sementinha, né? Que Deus vai deixando a semente. Isso vai um pouco na mesma direção do perennialismo, né? Que fala que existe uma tradição primordial nesse contexto, né? E para o ouvinte aí que não sabe muito bem o que é isso, seria aquela questão que, por exemplo, é uma tradição que antecede a todas as demais tradições. Então, todas as religiões viriam de uma semente única, entre aspas, aquele contexto de religião universal, né? Onde você tem, por exemplo, todas as religiões têm noção de pecado. O que é pecado, cada religião difere, né? Jogar é pecado, na outra não é, numa roubar é pecado, né? Na outra não é, mas todas têm uma noção de pecado, todas têm uma noção de pós-mortem, né? Todas têm uma origem, então isso seria, a tradição seria esse fio que junta todo mundo numa coisa só. Até mesmo aqueles que dizem que não tem uma tradição, porque até mesmo a ideia de você ser ateu, agnóstico, alguma coisa, você tem rituais também que fazem parte. Te coloca no grande saco dos ateus agnósticos também. Exatamente. Né? Aí isso vai levar em outra coisa que você também colocou aí, porque o próprio, acho que é o Maimônides, não tenho certeza se é ele, que ele faz essa questão, né, que ele diz que a Torá já estava escrita antes do universo existir, não tenho certeza se é o Maimônides, mas é alguém lá, algum rabino lá. E outra é a questão que você citou, que às vezes o conservadorismo é da pessoa, não é da igreja, que aí entra num tema que acho que é legal até também, de repente, você tocar um pouquinho, que é a questão de dogma. Todo mundo que deixa a igreja, diz assim, que abandona o catolicismo em especial, vem com o discurso, eu abandonei o catolicismo porque lá é cheio de dogmas e eu não gosto de dogma. E na realidade, eu particularmente do que eu estudei sobre o tema da teologia, na realidade isso é dogma a partir do momento da infalibilidade papal, que é quando o Papa estabelece alguma coisa a partir da cadeira de São Pedro.
Justamente. Fora isso, são questões de cunho administrativo e não dogmas. E as pessoas confundem o administrativo com o dogma. E, portanto, essa questão do conservadorismo estaria de cunho humano e pessoal, e não que seja um preceito estabelecido da igreja. É isso? Sim, sim. E também, Anderson, é bom deixar claro que tem situações e realidades que a igreja vai demorar a responder, porque é tudo muito novo. Então, assim, a gente precisa entender que tem realidades que existem hoje que não existiam, por exemplo, na igreja primitiva, sabe? Que não eram problemas na igreja primitiva, então que não tinha que ser discutido. Por exemplo, tem muita gente estranhando que o Papa Leão agora está falando muito sobre inteligência artificial, assim, porque esse é um problema atual e precisa ser discutido, entendeu? Essa é uma coisa que tá presente, que precisa ser falada, assim como tantas outras. Agora, a grande maioria das pessoas, e aí agora eu falo no âmbito religioso, não necessariamente eclesial, né, seja a figura dos padres, dos bispos, etc., mas do povo, o pessoal está em 2025 e quer discutir o sexo dos anjos, entendeu? Quer discutir coisas assim que não tem que ser discutidas, sabe? A gente tem uma expressão já que a gente está pacificado. Já está, a gente tem uma brincadeirinha entre amigos padres, que eu falo assim, nossa, o Cristo morrendo na cruz, vocês estão preocupados com isso. Então, assim, tem coisas que não são para ser discutidas, tem outras que são mais urgentes. O Papa Francisco foi muito positivo nesse sentido, porque ele trouxe temas para a mesa. Então, por exemplo, questões de casal de segunda união, questão da realidade da comunidade LGBTQIAPN+, questão relacionada à casa comum, né, ecológica, etc. São tantos temas que precisam ser discutidos. Agora, quando você pensar, por exemplo, que 200 anos atrás a igreja estaria discutindo questão ecológica, por exemplo, que não era um problema. Hoje entendeu? Hoje é uma urgência, entendeu? E assim vai. Vai, Maneco. Ô Douglas, você perguntar sobre o quê? Eu vou falar sobre jogos. Tem alguma coisa engatando nisso, cara? Não, meu pega um gancho ali no que o Goya estava falando também até. Então manda ver que depois eu pergunto sobre jogos, tá? Tá. Eu era uma pessoa que ia na missa todo santo domingo, frequentava a igreja, mas eu deixei de ser um cristão, digamos assim, e me assumir agnóstico quando eu comecei a me dar conta que o cristianismo em si é a vertente religiosa mais nova, mais recente que existe. E muito antes disso, as pessoas já tinham adoração por outros deuses, já existia uma fé em outras culturas muito mais antigas do que quando surgiu o cristianismo. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê coisas que a gente não consegue explicar e acreditar que seja só coincidência, aquilo ali não tem nada de sobrenatural, alguma coisa assim. E embora a igreja não goste do filme, o Código da Vinci, ele tem uma passagem lá que é interessante porque ele fala algo bem assim que vai na linha do que eu acredito, assim. A história nos mostra que Jesus existiu e ele foi sim um homem extraordinário e é tudo que a história consegue nos mostrar. Só que ao mesmo tempo ele traz um questionamento interessante, que é o cristão ele tende a ter o Jesus como um ser divino que realizava milagres e tudo mais. E o meu eu agnóstico interior, ele questiona a mesma coisa que o Robert Langdon faz ali no Código da Vinci. Por que precisa ser humano ou divino? Qual que é a importância disso? O humano não pode ser considerado algo divino? Como que você, como um gamer, como um nerd, lida com essa questão assim de misturar a fé e essas questões históricas também? Porque para mim não faz sentido, não tem diferença se Jesus fazia milagres ou não, apenas que ele era um profeta muito importante e influente ali naquela comunidade que ele vivia, que era um cara gente fina, né? Igual eu costumo falar, ele era muito bom, mas tem parte do fã-clube que estraga. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, Douglas, é que os extremos, quando se trata de qualquer tema religioso, eles sempre são problemáticos, tanto para um lado quanto para o outro. E por que eu estou falando isso?
Quando a gente fala da pessoa de Jesus, e aqui me referindo a Jesus no sentido de segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, o Filho, porque é Deus, as pessoas têm uma tendência natural dentro do contexto religioso a focarem apenas na dimensão divina. Só que aí agora vem a diferença de igreja instituição, para igreja, povo de Deus. A igreja instituição já é muito esclarecida quanto a isso, porque lá atrás, no Concílio de Calcedônia, ela declarou o seguinte: Jesus Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Duas naturezas numa só pessoa. Não se dividem. Não é mais Deus nem menos Deus, nem mais homem e menos homem. Então isso é muito esclarecido. Isso foi um problemão dentro da história da igreja, para poder as pessoas entenderem isso. Gerou várias heresias a respeito dessa realidade, falando algumas, por exemplo, dizendo que não, quem morreu na cruz foi só o homem, ficou só o divino, né? Ali se separou as duas naturezas, e a igreja é muito clara: não se separou, são as duas naturezas. E por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma como a igreja instituição professa essa realidade, existe a Igreja Povo de Deus que ainda é presa a essa ideia do Jesus meramente divino, que não é pouco, mas também não pode se esquecer do humano. E isso é uma questão de leitura, não é uma questão nem de achar ou deixar de achar. Basta ler o Evangelho que a gente percebe um Jesus extremamente humano. Aliás, a humanidade de Jesus é algo fundamental para que a gente possa conhecer. Por quê? Quando a gente tem a imagem do Pai, quando se fala, né, do Pai no Antigo Testamento, não propriamente como Pai, mas o Deus Criador, né, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, você não consegue formular quem é. Tanto que existem várias regras dentro do judaísmo, por exemplo, não se construi imagens a respeito da divindade, não se fale o nome da divindade, né, tanto que, né, a gente fala Yahvé, mas é uma adaptação, mas não tem consoante, não tem vogal, né, na escrita judaica, para poder justamente não ser falado. E por quê? Porque a nossa humanidade não consegue conceber. Quando a gente fala do Pai, a maioria de nós vai fazer o quê? Um homem velho de barba sentado numa cadeira, porque é uma imagem que a gente aprendeu, mas que na verdade não existe essa imagem. Quando a gente olha nas Sagradas Escrituras, como é que Deus Pai é referenciado no Antigo Testamento? Uma voz que fala numa nuvem, né, a nuvem que vem sobre o acampamento, etc. Né? Aí tanto que tem a famosa passagem lá do profeta Elias, que veio o terremoto, veio o fogo, não sei o que, e de repente veio uma brisa suave, Deus estava na brisa, etc. Então, assim, é inconcebível para nós. Quando o verbo se encarna, Jesus, né, vem até a nossa realidade, assume a nossa condição, uma das coisas primordiais que as pessoas esquecem ele assume a condição humana para quê? Para que a gente possa conhecê-lo. Porque a gente só consegue conhecer aquilo que é igual. Quer ver uma coisa que as pessoas não param para pensar? Mas eu não sei qual de vocês falou que gosta muito de ficção científica, que eu acho que foi o Manuel que falou, não lembro, né, ou se foi o Douglas, mas vocês já perceberam que todos os filmes que a gente assiste sobre, por exemplo, alienígenas, todos os alienígenas são humanoides? Eles têm pernas, eles têm braços, eles têm cabeça. Raramente se encontra alguma coisa que foge disso, porque a gente não consegue imaginar alguma coisa que não tenha forma humana. A gente não consegue fazer isso, no máximo parecido com um animal. Então, quando Jesus assume essa condição humana, um dos intuitos é esse, para que a gente olhe e a gente identifique. Ele sente, ele chora, ele tem fome, ele tem sede, ele sofre, ele tem toda essa realidade, para que a gente possa identificar. Agora, isso só é possível quando é humano. Né? Quando é humano, então não dá para separar as duas realidades aqui. Mas, infelizmente, as pessoas acabam fazendo isso. Corre sério risco, agora do ponto de vista mais institucional, de cair numa heresia, quando se esquece dessa humanidade, né? Claro que isso é uma fala somente direcionada a quem é de fato cristão católico, professa a fé, mas é essa a realidade. Então os dois extremos são preocupantes. Quando a gente olha Jesus apenas como Deus e se esquece da humanidade, a gente esvazia a figura do Filho, mas ao mesmo tempo, se a gente olha somente Jesus humano, tanto que tem vários textos que falam disso, né? Um famoso Jesus, Aproximação Histórica, do Pagola, que é um teólogo famoso espanhol, vai falar disso, né? Deixa um pouco de lado a imagem divina e foca mais no humano, não que não possa fazer isso, mas as duas realidades não podem ser separadas. Elas precisam conviver juntas para que, de fato, exerça a função. Perfeito.
Eu não sei, gente, tem hora que eu falo as coisas, eu não sei se eu tô me fazendo entender, porque assim, eu fico meio perdido, tem hora, tá? Só fazer antes do Manuel falar, só para fechar, é que você falou ali da idolatria, né? Que Sim. é proibido, né? E daí eu citei aqui o texto Shiur Komá, que é um texto da Kabbalah, da literatura de Rechalot, que faz parte daquela literatura apocalíptica, né? Uhum. Que é o que começa a descrição das faces de Deus, né? Então, Shiur Komá, onde diz, o olho de Deus tem 10.000 parasangues, o nariz de Deus tem tal tamanho, né? E que já era, na época, considerado herético por isso, porque ele descreve a imagem divina. Tanto que é tão fora da realidade essas coisas, que quando a gente pega os textos apocalípticos, como você citou, Anderson, como a questão do profeta Daniel, por exemplo, as famosas passagens que as pessoas não gostam de ler, que é a descrição dos anjos de Deus. Eu não sei se vocês já pegaram para colocar no Google e escrever anjos bíblicos. Não vai ser nada. Não vai ser nada assim, seguindo ao pé da letra do que ele está descrevendo, né? Não vai ser nada daquilo que as pessoas imaginam que é uma pessoa com traços humanos e uma asinha nas costas, não tem nada disso. Vamos lá, vamos para a parte agora um pouquinho mais de jogo. Padre, vamos lá. Atualmente, quais consoles você tem? Faz pergunta difícil, né? Tá jogando, eu vi que você não vi nada de PlayStation. Eu vi mais coisas de Nintendo, vi um Xbox. Não joga PlayStation, só como é que tá? Pelo contrário, eu jogo PlayStation. Só para poder as pessoas não ficarem meio assustadas. Nossa, o Pato tem isso tudo. Não, gente, mas é só para poder esclarecer. Durante o período da pandemia, quando eu comecei a produzir conteúdo mesmo de jogos na internet, eu comecei a me dedicar, primeiro a Nintendo. Eu tive um podcast sobre Nintendo, né, durante 3 anos, né, que é o Project N. Agora a gente, infelizmente, parou, mas tem lá todo o acervo no Spotify, mais de 150 episódios. E Nintendo sempre foi minha paixão, sempre gostei muito de Nintendo e tal. E aí entra o lado colecionador. Eu tenho eu faço coleção de console Nintendo. Então, o pessoal não tá vendo na câmera, e minha câmera tá meio borrada, mas aqui atrás tá cheio de console Nintendo aqui atrás, né? O meu Nintendinho fica aqui do meu lado, porque eu jogo ele praticamente todo dia. Tem uma televisãozinha de tubo aqui do lado que eu ligo e jogo nele. Então, eu tenho um apreço muito grande. Mas eu jogo outras coisas também. Então, hoje eu tenho um PS5 e tenho um Xbox Series, né? O Xbox eu peguei mais por conta do Game Pass, mas tadinho, ele tá pegando poeira. Ultimamente eu não tenho tido tempo de jogar. Mas eu jogo PlayStation também. Eu, por exemplo, eu tô muito empolgado com o Death Stranding 2, né, que tá saindo essa semana. Eu gostei muito do Death Stranding 1, inclusive tem várias leituras sobre Death Stranding que são legais de fazer, né, na ideia de relação, ligar com as pessoas, etc. Para quem jogou, acho que vai entender um pouquinho disso aí. O Death Stranding eu tô na fila. Muito bom. Não, hoje libera pra mim hoje à noite. Comprei a versão Deluxe. Fazer o quê? Libera hoje 1h da manhã. Eu não peguei ainda porque eu tive outra prioridade que se chama Donkey Kong Bonanza. E aí abriu a pré-venda. Aí eu falei, vou pegar. Vou pegar. Quando eu tinha o podcast, eu não esquentava a cabeça com isso, porque a Nintendo mandava a chavinha pra fazer avaliação. Mas agora não tem mais. Aí eu tenho que comprar. Eu joguei Mario Kart World e é maravilhoso. Que jogo é tudo de bom, é muito bom. Muito bom. Senhora. Que jogo bom. Mas Nintendo só tem Mario e Zelda, né, padre? Não, tô brincando. Vou parar com isso. Isso é uma heresia. A Nintendo é igual a Marvel, não tem clássicos. Não, para com isso. Pode parar com isso. Só vou te dar só uma franquia da Nintendo que é mais recente um pouquinho e que é extremamente profunda para quem quiser um jogo violento aí. Xenoblade, que é um dos meus RPGs mais, assim,
Eu amo Xenoblade. Não vejo a hora de chegar um 4 aí pra eu tô brincando. É porque assim, provavelmente vocês viveram essa época também nos anos 90 de jogar Super Nintendo e Mega Drive, não sei. Ah, sim, Eu sim. passei. Sim. E fliperama, era das coisas que eu jogava. E eu lembro que eu tinha o Mega Drive e quem tinha o Super Nintendo, rolava uma rivalidadezinha ali Claro, né, dos dois ali. Sim. E daí eu lembro que tipo, Super Nintendo só tinha Mario, não sei o quê, e daí tinha Final Fantasy, e Mega Drive era muito mais legal, era mais rebelde, os jogos eram mais violentos, não sei, sabe, era uma coisa assim. Mas eu fiz essa piada por causa disso. Mas acho que teve uma caixinha que você respondeu sobre isso, do confessionário, assim, daí eu lembrei. Não. O pessoal adora essas coisas, sabe? De fazer esse console war, esse flame aí, mas não dá pra cair nisso não, que é furada. E hoje em dia também acho que não tem muito, assim, dava pra brigar com o PC, com o PC, a Nintendo agora, né? E o PlayStation, né? Porque o PC e o Xbox é a mesma coisa, se for ver, né? Estão ali, né? Tinha a questão dos exclusivos, né? Mas, agora já não tem mais, acho que caiu um pouco. Mas o Manuel falou do Death Stranding. O Death Stranding foi um jogo que me pegou de surpresa, assim, porque eu peguei a mídia física dele depois que todo mundo já tinha jogado e falado mal dele. Daí eu falei, porra, mas por quê, né? Aí eu comecei a jogar, eu falei, nossa, que jogo incrível, né? Porque ele é muito bonito, contemplativo, assim. Ele é muito legal. Eu passei por isso também, porque foi assim, o pessoal desceu além do Death Stranding, e eu falei, será que é tão ruim assim? Aí um dia a Epic Games deu de graça lá na lojinha dele. Foi isso, eu peguei na Plus. Vou pegar aqui. Aí peguei pra jogar e eu zerei ele em live na época. Olhei. Nossa, eu fiquei assim, desnorteado. Muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar, padre, rapidinho aqui, que eu já passo ali pro Manuel. Ainda nesse assunto de game, né? Você tava falando no começo de jogos que a galera falava, né? Pô, esse jogo é violento. Tinha o Carmageddon, por exemplo, um jogo violento. O GTA e coisas assim. Jogos de horror, por exemplo. Eu sempre gostei muito de jogo estilo Alone in the Dark, Resident Evil e jogos assim. E jogos com essa temática que nem o Manuel colocou ali, mais sombria, né? Tipo, Diablo, por exemplo, né? É um jogo que tem uma pegada. Eu lembro que eu comecei a jogar Diablo uma vez, lá das antigas, assim, e a minha mãe falava assim, pô, esse jogo você tá lutando contra o diabo, como é que é esse negócio, sabe? E assim, a minha família não é uma família muito religiosa, sabe? Mas provavelmente, como muitas pessoas assim, a gente fez catequese, fez tudo assim, só né? Mas não pratica muito assim. E minha mãe questionava isso, sabe? Daí eu falava, pô, mas é um jogo, né? Esses jogos, nesse sentido, assim, sabe? Tipo, Diablo, Bloodborne, sabe? Aquela citou ali o horror cósmico por causa dos anjos, né? O próprio Lovecraft, que eu acho legal pra caramba, assim, a leitura. Como é que chega pra você? Eu sei que você falou que pensa no ser humano, né, em diferenciar, mas é que assim, pra mim, muitas das coisas não tem muita... tipo, eu entro na viagem, sabe? Eu gosto muito de filmes de terror, aí eu coloco lá pra assistir, viajo e gosto de ver isso daí. Como que é isso pra você que tem essa vivência? Você separa certinho o lado Edson Gamer e o lado Edson... Ou você tá jogando e você vê ali, tipo... Porra, mas isso daqui, cara, é meio pesado, sabe? Tipo assim, como é que é isso? Então, só engatar uma perguntinha. Padre, com toda a sua fé, o senhor consegue jogar um Dead Space, um Resident Evil de luz desligada ou não? Gente, assim, vamos por parte então. Primeiro, Marcelo, você sabe que essa é a pergunta que eu mais recebo, né? Direto. E de vez em quando, assim, eu já tenho um roteiro sobre isso preparado, mas ainda me faltou tempo para me sentar e gravar direitinho. Mas assim, todas as pessoas que me falam sobre isso, eu respondo do mesmo jeito. A gente precisa aprender a separar as coisas. Por quê? Existe o virtual e existe o real. E isso é para tudo. As pessoas têm uma tendência maior com o jogo, porque o jogo ele tem essa interatividade e tal. Mas isso é para tudo. Você assiste novelas, você assiste filmes, você assiste séries, você escuta música. E nem tudo aquilo que está naquele conteúdo que você está consumindo é aquilo que você acredita. Sabe? Nem tudo. Então a gente tem que saber separar as coisas. Então eu sempre falo, quando as pessoas chegam com alguns jogos mais delicados, assim, e falam, Padre, posso jogar isso aqui? Eu falo, você sabe separar? Ou você é uma pessoa que fica impressionada por pouca coisa?
Você se sente tendencioso e tal. Eu fico muito tendencioso, então não consome. Então, assim, não consome esse tipo de conteúdo. Porque aquilo ali é uma ficção, é uma história, é uma narrativa, não é realidade aquilo. Sabe? Mas é um culto. Gente, isso é só uma história, é só uma narrativa sendo construída ali. E tá tudo bem, sabe? Sabendo separar direitinho, não tem problema. Agora, quem tem mais assim essa tendência de ser impressionado, não é legal consumir. Por isso que existe uma coisa que eu bato muito na tecla com um jovem, com adolescente, que se chama classificação indicativa. Classificação indicativa. Mas meu filho está jogando GTA. Seu filho tem quantos anos? Tem 10 anos. Mas a classificação dele é de 18. Por que esse menino está consumindo isso? Entendeu? Mas é um jogo violento. Mas não é para a idade dele. Ele não tinha que estar jogando isso. Ele tinha que estar jogando outras coisas. Não é isso. É até engraçado, tem um paroquiano meu aqui que gosta muito de anime. Um menininho novinho, um coroinha. E ele, todos os dias que ele me vê, todos os dias de missa, ele pergunta: padre, eu posso assistir anime tal? E aí eu falei assim: não pode. Por quê? Eu falei assim: porque esse aqui é para tal idade, você não pode. Mas meu primo vê. Eu falei assim: mas se você tá me perguntando, eu tô falando que não pode. Deixa quando você tiver a sua idade. O menino tem 8 anos de idade, tá querendo ver tô ligado. Aí eu falei assim: não é para sua idade isso, né? Mas não tem nada demais. Não, para sua idade tem, para um adulto não tem. Então, assim, quando você tiver idade para consumir esse tipo de conteúdo, você consome. Então, sabendo separar, tá beleza, tá tranquilo. Agora, se não sabe, amigo, pula fora. Pula fora. São Felipe Neri tem uma expressão que eu gosto muito, que ele diz assim: a luta contra o pecado é a única que quem ganha é quem sai correndo. Ou seja, se você não tem condição, se você não consegue lidar com aquilo, não mede esforço não, porque você vai se estrepar nisso. Você vai se estrepar. Então, assim, não, eu consigo separar o virtual do real, etc., tudo bem. Agora, uma curiosidade: o Confessionário Gamer nasceu por conta do Diablo 4. Porque foi assim, eu fui na BGS ano passado e tava com um grupo de amigos do podcast, né, que eu tinha falado de Nintendo, e um amigo tava fazendo um trabalho para a NVIDIA e tava fazendo a divulgação do Diablo. E aí a gente chegou lá no stand do Diablo, aí o pessoal me apresentou e tal: esse é o Padre Edson, ele fala de joguinho, não sei o quê. Aí uma das mulheres da NVIDIA me falou assim: mas pode jogar Diablo? Aí eu fui e respondi, eu falei assim: isso dava um conteúdo legal. Aí o plot twist disso: um ano depois, eu fiz a cobertura do Doom com a NVIDIA patrocinando. Olha aí. Por conta disso, por conta deles lá que nasceram. Então, foi muito legal isso. Então, é dessa brincadeirinha aí. E você tem patrocínio da NVIDIA? Você ganhou uma placa esses dias? Não, uma placa. Né? Eu ganhei uma placa deles. Patrocínio que eu falo, gente, é dinheiro. Não. Entendi. É que de vez em quando manda uma chavinha de jogo. Legal. Bom demais. Obrigado, padre. Mano, eu tinha perguntado alguma coisa, eu esqueci o que foi, perdão. Qual jogo que o padre tem que jogar com a luz acesa? É mesmo. Cara, eu não sou de ter muito medo das coisas não, sabe? Porque geralmente os conteúdos de terror, eles são muito estereotipados. Então, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu fui ver aquele filme A Freira no cinema, fomos um grupo de padres, eu saí de lá rindo. Falei assim: gente, porque não tem sentido nenhum, nada disso que tá aparecendo aqui. Mas, claro, não quer dizer que não leve susto, né? Eu levo susto, por exemplo, com questão de jumpscare. Então, por exemplo, Resident Evil 7, você tá jogando lá em primeira pessoa, de repente, pula um bicho na sua frente. Isso aí dá susto. Mas não é aquele susto: não vou jogar em hipótese nenhuma e tal. Não tem nada disso, não. Esses dias mandaram uma chave de um indie brasileiro que é sobre um padre exorcista. Aí o pessoal achando assim: vai ser uma medo. Não, gente, não tem nada demais nisso aqui, tá de boa. Então... Mas fala, Keila. A gente tá bem sincronizado, porque já foram várias dúvidas que eu tinha aqui que vocês já perguntaram. Mas assim, pegando o gancho, né, sobre os jogos que a gente tem que jogar de luz acesa, eu sou completamente incapaz de jogar jogo de terror. Eu tenho problema de coordenação motora mesmo, quando eu fico nervosa ou quando eu levo susto, aí não rola. Mas eu vi no Confessionário Gamer, né, que tinha algumas perguntas sobre Diablo e Doom, que são jogos de temática de horror, né? Imagino que deve ter várias outras perguntas sobre jogos nessa temática. Tá muito em alta, tem muitos jogos hoje em dia com temáticas mais sombrias e até mesmo os jogos que não são de horror, né, mas que tem
elementos. O próprio Baldur's Gate 3, que eu sou completamente obcecada por esse jogo, é bastante sombrio em alguns momentos, né? Mas eu queria saber se você gosta de jogos mais assustadores, e não apenas jogos, né, mas animes, mangás. A gente sabe que tem muito mangá, né, bem pesadão, assim, bem sombrio. Se você gosta de terror, se você gosta da temática, porque eu gosto muito de terror, eu escrevo terror e gosto muito de pegar gancho em temáticas bíblicas para escrever terror. Eu queria saber se você gosta, se você consome esse tipo de conteúdo, não apenas esses do, tipo, A Freira, né, que é coisa bastante estereotipada, que a gente já sabe, né? Para falar a verdade, Keila, eu não consumo, sabe? Não, mas eu não consumo, não é por achar que não deveria. Não, é porque realmente só não é minha praia, entendeu? Assisto uma coisa ou outra e tal, né? Mas, por exemplo, se você me perguntar se você citou de mangá, você leu o Junji Ito? Nunca peguei para poder ler, mas também não teria problema para pegar para ler, entendeu? É só uma questão de gosto mesmo. Eu geralmente eu particularmente gosto de coisas mais sci-fi e também um pouco mais de fantasia. Então, é o que eu consumo mais. Mas não é um problema, né? Por exemplo, Resident Evil, eu adoro Resident Evil. Então... Sim. Padre, eu vou fazer uma pergunta aqui que acho que o Goya deve estar curioso para saber. É o Anderson. A gente chama ele de Goya. Mas provavelmente ele vai perguntar para você se você já leu Duna ou se você já leu O Senhor dos Anéis. Porque... Já li Duna. Olha aí, ó. Ou pelo menos o primeiro. E eu tô querendo ler os outros, mas ainda não tive tempo. E Senhor dos Anéis, eu já perdi as contas de quantas vezes eu li. Porque o Tolkien é meu autor favorito. Então eu tô sempre lendo alguma coisinha de Tolkien. Massa. Porque ele fica me questionando porque eu não li Duna, mas eu vi os filmes, né? E ele fala, não, você tem que ler Duna, porque senão você não é... O padre já é um ser humano, é isso que ele coloca. Ele fala, se você não lê Duna... Mas Duna é muito bom, cara. Agora, por incrível que pareça, eu li Duna, o primeiro, mas não vi os filmes. Eu ia perguntar o que você achou dos filmes. Só tem a experiência do livro. Então, se você me perguntar... Não. O microfone tá fechado, Goya. O padre já é um ser humano. Você ainda não passa de uma samambaia. Tem essa questão, porque eu falo, eu não vou ler Duna, cara, agora. Eu já vi os filmes. Se você não leu Duna, você não é um ser humano. Simples assim. Nem Duna e nem Senhor dos Anéis, esquece. Eu tenho o Senhor dos Anéis, eu sempre falo isso, eu tenho os 3 livros do Senhor dos Anéis fechados no plastiquinho. Mas como eu vi, chegou pra mim os filmes primeiro, eu vi os filmes, eu tenho aquela coisa de que, diferente do Hobbit, que eu li o Hobbit primeiro, depois fui ver o filme. Aí eu tenho aquela coisa de que... Não, eu sei que não é, mas pra mim, sabe, eu não sei, sabe, por exemplo, eu fui conhecer os Seus Anéis, eu vi o primeiro filme, Sociedade do Anel, e depois eu fui ler. E aí que eu fui ler tudo no geral, etc. E agora, não me julguem com o que eu vou falar agora, por favor, mas eu tenho umas 4 ou 5 edições de Seus Anéis diferentes. Eu não julgo, eu apenas invejo. Marcelo, eu sei que é pecado, mas... O Goiás vai fazer uma outra coisa agora. De falar esse tipo de argumento que você está dando em algo que está sendo gravado e que vai pro ar. Olha aí. E tem a outra coisa que ele faz, que tem sempre que a gente fala de Senhor dos Anéis, ele tem... Qual a edição que você tem ali na estante? Eu tenho a primeira edição do Hobbit, de 1937, em inglês. Aí ele faz questão de mostrar isso. Causa inveja. Ele faz questão de mostrar isso. Mas você falou das edições, tem uma menina que já gravou aqui com a gente, a Gabriela. Faz tempo que ela não volta aqui, inclusive. A gente gravou sobre várias coisas de anime, assim, também. E ela é fanática por Senhor dos Anéis. Ela tem um monte de edição também, sabe? De Senhor dos Anéis, Hobbit, um monte de coisa. Já chegou ele com o livrinho dele, que ele fica mostrando. Esse daí, ó. Aí, isso é uma coisa pra me ter inveja. Já fazemos o confessionário aqui. Isso é um fato que vai fazer o padre pecar. Olha aí, ó. Padre, é pecado invejar o Hobbit do amiguinho? Olha só. Olha lá. Olha aí, ó. Queria isso aí, ó. Falando nisso, a gente podia ir encaminhando para essa reta final com o confessionário. O que vocês acham? Olha. E ostentação, a primeira também do Silmarillion.
olha. O Silmarillion Esse eu não li. pode- Eu li o Silmarillion. Você leu o Silmarillion, que é o mais complicado. Que é mais disso, né? difícil. Achei difícil. Talvez é por isso que eu não quis ler o Senhor dos Anéis. Inclusive. Você tá perdendo a coisa mais linda que você vai ler na sua vida. Beleza. Eu vou fazer um comentário, dois comentários aqui sobre o Silmarillion. O primeiro deles, o canto dos Ainur lá no início, é um relato da criação, assim, belíssimo. E eu não sei se acompanha o Anéis de Poder, Uhum. aquela abertura é o canto dos Ainur. Tem muita gente que não sabe, É né? verdade. Eu acho muito lindo aquilo, porque vai mostrando realmente os tons, né? Como Melkor canta quando os outros cantam. É bem legal. Deixa eu só comentar então uma Fala, coisa fala. rapidinha aqui, já que a gente entrou no Senhor dos Anéis, que é outro assunto que gostamos muito, menos o Marcelo, aparentemente, porque ele não leu. Eu ouvi os filmes. Não, eu sei, eu tô brincando, mas tem que ler, ó. Lerei. A canção dos Ainur, eu já vi, tem bastante estudiosos, né, da obra do Tolkien, que fazem muito a relação entre o início lá do Silmarillion, né, da criação de Arda, né, com a criação, o Gênesis, né, com a criação. Então, fazem muito esse paralelo entre Eru Ilúvatar, né, com Deus, e o Melkor com Satã, né, até porque o Tolkien, né, era um cristão, né, ele tem muita influência, né, dos textos bíblicos na obra dele. Não só cristão, católico. Cristão católico, isso. Como você já leu, gosta, né, da obra dele, você também vê esse paralelo e... Inclusive foi uma das minhas decepções na teologia, porque quando eu formei em teologia e fui fazer o meu trabalho, né, de conclusão de curso, a ideia era fazer uma leitura comparada das Sagradas Escrituras com Tolkien. E aí o meu professor de literatura bíblica topou e tal, mas a faculdade não permitiu, porque não se encaixava na linha de pesquisa. Meu Deus. Nossa, que pena. Mas eu gosto muito, tem muitos pontos, claro, tem várias entrevistas do Tolkien que ele fala que ele não gosta que compare, ele falava isso. Sim, isso é verdade. Só que, coitado, né, ele já foi de arrasta, então a gente pode falar, a gente fala. E tem muita gente, tem muitos estudiosos da obra dele que fazem essas leituras comparativas. Tem muitos, aqui no Brasil mesmo tem, né, Vocês vão digitar isso aqui depois ou não? Ou vai direto? Não, é editado, mas se você falar que esse trecho corta, eu corto. Não, tira isso, por favor, porque tem gente que não gosta. Coloca Mas o Miguel Reale Júnior... Não, agora eu vou deixar. Que é o cara lá que ajudou a escrever o impeachment da Dilma. Eu não sempre confundo se é esse ou o pai dele, mas é do pessoal dele ali. Tem uma obra que chama O Evangelho segundo o Senhor dos Anéis, né? Que é sobre isso. Ele é um dos maiores estudiosos do Senhor dos Anéis no Brasil. Olha aí. Inclusive tem um padre da Diocese de Brasília, que é o Padre Cássio, e ele é especialista em Senhor dos Anéis, ele faz doutorado dele lá sobre literatura tolkiana. Que da hora. Legal. Nossa, bom demais. Fala, Douglas, daí. Pegando gancho nessas comparações, eu acho que as duas maiores comparações de personagem da cultura pop com a figura de Jesus seja Superman e o próprio Goku, né, que são enviados pelos pais para o planeta Terra e acabam, de certa forma, salvando o povo, a população ali. Tem algum personagem da cultura pop assim que tenha essa comparação e que seja o seu preferido? Você acha mesmo que esses dois são os maiores assim em termos de comparação, ou tem mais algum no seu ponto de vista? Então, o Superman ele é bem emblemático porque ele foi criado para ser isso mesmo, né? A gente precisa lembrar que os autores do Superman eles são judeus, então eles são imbuídos desse sentimento messiânico. Então, assim, apesar de eles não reconhecerem o Jesus como Cristo, quando cria o Superman é a imagem do Cristo, não quer dizer Cristo Jesus, mas o Cristo na concepção do Messias, né, o enviado de Deus. Então isso é muito forte, claro que depois isso vai ser diluído, etc. Tanto que quando a gente chega no período
dos anos 90, dos quadrinhos da DC, que está em alta até hoje, isso, a ideia de trabalhar mais o humano do Superman do que o Todo-Poderoso. Então daí vem a morte do Superman, vem os filmes do Snyder que foca nisso, o Superman que mata o Zod, etc. Então é bem emblemático isso. Mas eu acho sim que o Superman talvez seja o mais emblemático no comparativo com Jesus. Mas eu tenho alguns outros que eu gosto muito. Por exemplo, a ideia do Rei Leão é muito forte, da leitura cristã que tem ali, sabe? A ideia da pessoa que perde, ela ressuscita, ela vai e volta. O Aslan mesmo das Crônicas de Nárnia também e aí o Aslan é totalmente proposital, né? Porque o Lewis era protestante e é uma catequese. Tem gente que acha que não, o Lewis ele fala com todas as letras. Isso foi escrito para ser uma catequese para as crianças que não gostavam de conhecer a palavra, então foi colocado para isso. Mas tem alguns outros, assim. Cara, tem um de jogo que eu gosto muito, muito mesmo, eu não sei se vocês conhecem, que é o Destiny. O Destiny tem uma parada muito legal, que é a questão do O Viajante, e aí você tem o Viajante como sendo essa imagem divina, aí você tem todos os fantasmas ali, né, que são uma espécie do Espírito de Deus que conduz, e cada um daqueles membros são como se fossem os apóstolos, os anunciadores, que tem que levar a mensagem do Viajante. Também é bem forte, é bem interessante também. Assim, tem outros também que a gente não deveria pensar, mas aí tem que ter mais calma, que agora eu tenho que puxar para agora. Fala, Manuel. Acho que tá mutado, mano. Tá mudo. Aí. Nós estamos para encerrar, não sei como é que tá nosso tempo, mas só já que o padre falou que gosta de Star Wars, e uma coisa que eu e o Douglas, a gente adora ficar conversando. Padre, melhor filme de Star Wars e qual melhor série de Star Wars? E só para completar, o sabre de Jesus seria azul ou verde? Boa. Olha aí, ó. Seria branco. Igual a Soca. É um pouco neutro. É a ideia da neutralidade. Muito bom. Tá, vamos lá então. O melhor filme de Star Wars, para mim, cara, eu gosto muito do Império Contra-Ataca. Eu achei ele bem redondinho, eu achei que ele faz tudo que tem que fazer. Mas assim... Mas não precisa ser da trilogia. O melhor filme de Star Wars. Não, aí se você for levar em consideração isso, você tem o Rogue One, que é muito bom. Né? Eu gosto do Rogue One. E aí eu tenho um momento que eu sou xingado, quando eu falo isso, que eu gosto muito dos Últimos Jedi também. Nossa, eu gosto desse filme e eles me condenam por isso. Eu adoro esse filme. Mas eu vou explicar por que eu gosto dos Últimos Jedi, se vocês me permitem, que eu já vi a cara de decepção de vocês. Eu gosto dos Últimos Jedi pelo simples fato de que ele simplesmente tira o foco da força só na família Skywalker. Sim. Entendeu? Aquela cena final, pra mim, quando a menininha tá lá brincando com a moedinha, que ele fala que todo mundo pode ser portador da força, pra mim aquilo é fundamental dentro da minha leitura, assim, de espiritualidade, entendeu? De que as pessoas podem ter acesso a isso. Mas eu sei das problemáticas do Luke, etc. Isso aí não discuto, eu entendo plenamente, mas eu acho que ali era um bom caminho. E o filme seguinte, eu acho que eles tentaram consertar e mais estragaram do que consertaram. Eu confundi aqui. Os Últimos Jedi é o penúltimo da última trilogia, né? Não é o último filme. O último Ascensão. Eu vou concordar com o padre. Eu acho esse filme muito bom. Eu gosto também. Exatamente pelo mesmo motivo. Eu achei então, muito assim, bom. Por isso. Agora, melhor série, cara, eu tô precisando assistir o Andor, que eu não assisti ainda. Nenhuma das duas temporadas para poder dizer. Mas até o momento eu gosto muito do Mandaloriano. Eu acho ela bem interessante e tal. Apesar de que por mim teria acabado agora, né? A última temporada fechou de uma maneira legal. Acho que não precisava continuar, mas já vai ter, né? Já sinalizaram que ia ter. Eu só fico muito triste porque assim tem outras coisas de Star Wars muito melhores para poder serem utilizadas e que a Disney não liga. Por exemplo, eu devo ser uma das poucas pessoas que lê a parte lá da Alta República, que é o Farol da Luz Estelar, a Estrela Cadente, Ascensão da Tempestade, que são os livros, e eu gosto muito desses livros.
Eu acho que eles dariam filmes muito bons, porque os Nihil, que são os inimigos lá desse filme, ele é muito diferente da questão do Império, porque ele é caótico, é a ideia de que, cara, eu não tô nem aí, eu só quero destruir tudo e pronto. Daria um excelente plot de filme para aquilo ali, ou de série, e eles simplesmente não estão nem aí para isso. Eu estou muito ansioso com relação à questão do primeiro Jedi, a explicar a questão da criação da força. Isso eu também tô curioso. Eu estava muito empolgado com o Acolyte, só que aí, de repente, virou a Mulher de Areia no Espaço, então aí eu deixei de lado. Né? Mulheres de Areia no Espaço, foi ótimo. Mas o Andor é muito bom, viu, padre? Andor primeiro. Eu preciso ver. Tá na lista para ver, mas não tive tempo. É como se fosse um poderoso chefão interestelar. É uma coisa fantástica. E o personagem ali, o cara é muito bom. Assim, ele dá um banho, tipo assim, é um Han Solo mágico. É um Han Solo que tá nos dois lados, e é o cara que faz a diferença. Tipo assim, mas isso é legal, né? Porque, por exemplo, a nova trilogia, ela trouxe vários personagens que eles não souberam trabalhar, né? E que simplesmente assim, sumiram. Focaram na Rey e pronto. Você tinha a Capitã Phasma, por exemplo, que ela apareceu uma vez. Nossa. Ela poderia ter sido um personagem excelente, todo complexo, a questão de ser um Stormtrooper, de liderar, etc. Você tem lá aquele outro rapaz, o Paul Dameron também, que desapareceu no negócio. Até os personagens que eles focaram errado. Eles fizeram destruíram personagens ao longo do caminho, mas enfim. Isso é uma hora de papo. Fala, Douglas, você tá com a morguida? Eu acho que já tá indo pro final, então acho que o padre tem que voltar outro dia só pra gente falar de Star Trek e a comparação da filosofia culinar lá dos vulcanos. Acho que tem uma boa... Então, eu gosto muito de Star Trek. Só para explicar, eu gosto muito de Star Trek, mas eu preciso ver mais para poder me sentir seguro. Porque o que eu assisti de Star Trek? Eu assisti os filmes antigos e um pouco do Nova Geração. Então eu preciso voltar para poder assistir com mais profundidade. A trilogia nova é muito boa e acho que... Agora, se vocês quiserem conversar de uma série sci-fi que é a minha favorita do meu coração, aí vocês me chamam, que se chama Battlestar Galactica. Eu comecei recentemente, é incrível. A antiga ou a nova? A nova, a antiga eu não vi. Eu não acha para assistir, é igual o Doctor Who. Você não acha para assistir? Tem uma parada chamada Streamio. Tô brincando. Não, mas é difícil mesmo. Eu lembro que passava numa... Não sei que canal. Mas o Battlestar Galactica tem umas... Assim, mesmo novo, ele tem umas paradas religiosas muito legais. A gente tem que... Vamos fazer o seguinte. E são 4 temporadas só, gente. Assistam, 4 temporadas só. Mas a antiga já tinha, né? Porque a antiga ela vinha com essa questão da Terra Prometida, né? Ele sempre foi, né? É o Êxodo, né? É a releitura do Êxodo. Justamente. Galáctica é a releitura do Êxodo. E antes de terminar, antes que eu esqueça de falar, vou colocar o link aqui. Tem um filme para quem quer um filme com uma pegada... não vou falar porque vai estragar, mas um filme sci-fi feito por fãs, para fãs, com ator, pequenas celebridades, mas que foi pago com dinheiro de fã. Foi aquele crowdfunding que se chama O Homem da Terra. Alguém aqui assistiu? Quem não assistiu, estou mandando o link. Ele tem completo no YouTube. Estou mandando o link dele completo. É um filme escrito por fãs de ficção científica, pago por fãs de ficção científica e por atores que bancaram o projeto. É possível usar inteligência? E ele tem algumas coisas. Por exemplo, o cenário é dentro todo de uma sala, todo mundo conversando, e o filme é isso. Tem acho que 1 ou 2 tomadas externas, só para baratear custo. Mas ele é uma história que vai envolver uma temática que vai interessar o pessoal. E é um bom filme, viu? É um bom filme. Fica a dica aí não só para vocês que não assistiram, mas para o nosso público, né? E como é um filme independente, fica também a dica. Filmaço. Filmaço, assistam depois. Vale até um episódio só para conversar desse filme aí. Tá no YouTube. Ele já é antiguinho, né?
Mas vale assistir. Então, mas eu acho que as séries novas de Star Trek, o Goya já acompanhou bastante também, acho que dá pro padre pegar e acompanhar bem, porque algumas até se passam antes das séries antigas, e realmente é bem difícil de assistir a série clássica. A Strange New Worlds é fantástica, Eu vou procurar essa ainda. Hoje eu diria, para quem é fã de Star Wars, veja a série clássica, Nova Geração e Strange New Worlds. São as 3 que, assim, resumem bem demais todo o universo ficcional de Star Trek. E a minha pergunta final para eu ir jantar é a seguinte. A gente vê a tentativa dos estúdios de ter mais inclusão, de ter mais mulheres e protagonistas em filmes, séries, esse tipo de coisa. E o nerd, ele tá esquecendo como não tinha nada pra gente assistir nos anos 80, anos 90. É pecado eu desejar que o nerd volte a sofrer bullying para ele aprender a respeitar as pessoas? Cara, assim, é pecado porque você está desejando mal para as pessoas. Mas eu entendo totalmente o seu sentimento, porque de fato me dá vontade, tem hora de chegar para umas pessoas e falar assim, cara, você leu mesmo isso? Porque não é possível. Não é possível. Igual, por exemplo, eu sou muito fã de X-Men, né? Eu leio compulsivamente X-Men. E uma das minhas histórias favoritas do X-Men é o Deus Ama, o Homem Mata, que é uma história... aliás, tem uma coisa engraçada, agora que eu lembrei. Jesus é no X-Men. Não. O pessoal não tá vendo, mas eu vou descrever. Tá aqui a minha HQ, Deus Ama, o Homem Mata, tá aqui. E ela foi autografada pelo Chris Claremont. Olha, né? aí, ó. Aí, foi agora na última CCXP. Uma amiga minha estava trabalhando na CCXP, eu falei assim, pô, vou mandar o quadrinho para poder ele autografar. Aí ela foi atrás dele e falou, um amigo meu que é padre pediu. Aí ele olhou e falou assim, um padre tá lendo isso? Porque, para quem não conhece a história, é uma mega crítica, né? O vilão é um pastor dessa história. Ele faz a cruzada para poder matar os mutantes e tal, é uma das histórias mais clássicas do X-Men. Eu falei assim, não, cara, mas eu acho que a gente tem que ler essas coisas mesmo, porque é aí que a gente vê a questão de trato com as pessoas, sabe? Enfim. Mas a minha pergunta ia ser mais ou menos na onda do Douglas ali também, eu ia falar assim, só que daí o padre poderia ser dublador também, tem a voz muito parecida com a dublador Mário Jorge, que é o dublador do Ed Murphy. Meu Deus. Tá, deixa eu fazer então uma recepção de pecado, porque eu também tenho uma edição autografada pelo Chris Claremont, que foi Dia do Futuro Esquecido. Mas, padre, dentro de um contexto disso, essa edição foi conseguida através de um suborno, ninguém estava na fila por 4 horas. Foi pecado ganhar uma autógrafo do Claremont, mesmo pagando. Cara, se foi pago, tá de boa. Se foi pago, tá de boa. Mas assim, ainda mais se tratando do velho Claremont, que a gente não sabe até quando ele vai estar aqui com a gente. Então. Mas ele tá bem legal, ele tá muito legal. Uma coisa que ele escreveu, só uma coisa que ele disse sobre escrever quadrinhos, é mesmo, padre? Ele falou que quando ele foi para DC Comics, ele não gostou de escrever Batman porque eles não deixavam ele falar sobre Bruce Wayne. Ele escrevia só coisas sobre o Batman. E ele falou, eu prefiro falar sobre pessoas, gosto de falar sobre X-Men. Eu gosto de falar sobre coisas que envolvem aquilo que é um paradigma para a pessoa, que é um dogma para a sociedade. Então, é por isso que X-Men é novela, né? Exatamente. X-Men é novela. Se você pega para ler todo o período do Claremont à frente, você vai ver, é novela pura. Você tem HQs assim que você não tem um embate de vilão, é só eles dentro da escola lá falando, não, que você teve isso com fulano, que não sei o que, é novela. Então, exatamente, o Ciclope que é corno com duas mulheres, uma que é clone e outra que é verdadeira. Justamente. Agora no X-Men 97 tem um grande amigo no Twitter, eu não sei se vocês são twitteiros, mas eu tenho um amigo no Twitter que é o perfil lá, o Jair Me Arrependi, e ele fez um
memezinho muito bom, que ele pegou uma cena do X-Men 97, que estão todos jogando basquete, acho que é no primeiro episódio, todo mundo jogando basquete, e aí ele colocou um filtro azul em cima daquilo e fez com a música da abertura da novela da Mulheres Apaixonadas. Ana, luz, os outros, depois você encontra. Cara, é isso, X-Men é isso aí, novela. Ai. Faz o Jim Lee muito boa. E aí, galera, mais uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu queria. A gente falando aqui no chat ali do X-Men, dos anjos e coisas. Tem algum personagem, né, da religião, um santo, ou, né, algum personagem eclesiástico que seria um bom protagonista de anime? Ou de jogo? Cara, você sabe que de jogo já tem? Tem um jogo do Switch, eu não vou lembrar o nome agora, mas é de um Marte da época de São Sebastião. Legal. Que conta a história dele. É bem interessante, mas eu não estou lembrando agora o nome dele. Mas sim, tem alguns que seriam interessantes. Por exemplo, o Carla Cutis, que agora está para ser canonizado, né, patrulheiro da internet, que eles chamam, que é um santo bem novo, teria uma história interessante. Mas, assim, claro que a gente fica ligado sempre nas questões mais fantásticas, etc., né? Mas você sabe que daria uma boa história. O São Francisco seria uma história interessante por conta da questão tanto antes quanto depois da conversão dele. Santo Inácio de Loyola também, que era um cavaleiro, seria interessante. Joana d'Arc também daria uma história interessante. Verdade. Tem vários. Uhum. E só uma última coisa, pergunta do momento confessionário aqui, pro confessionário gamer. É pecado no Baldur's Gate 3 fazer o pacto com o Rafael, que é um diabo do jogo, e depois entrar na casa dele, roubar o pacto, destruir e roubar a arma que ele promete no pacto? Meu Deus. Sim. Até no pacto estava ok, porque você é livre, você é criado no livre-arbítrio, você escolhe. Agora você falhou com a sua palavra. Então, ok. Então só o pacto, se fosse só o pacto, tava. Cara, só o pacto, porque a gente está levando em consideração no mundo que não existe. Agora, a partir do momento que você quebrou com a sua palavra, aí já complica. Entendi. Então, mais uma caixinha aqui a penitência aqui vai ser forte. Isso aí. Ai. Gente, então, agradecer aqui o Padre Edson. Muito obrigado pelo tempo aí disponível. Já fica o convite para voltar, tentar trazer esse seu amigo aí do Senhor dos Anéis. A gente daria um papo muito legal, assim. Vamos ver se a gente entra em contato aí também. E para encerrar aqui, eu tenho uma confissão, uma perguntinha para fazer. É pecado eu não querer ler Duna? Você está negando o conhecimento. E fora que tem outra coisa. Duna, Frank Herbert alerta sobre os perigos do messianismo. O objetivo principal do Frank Herbert sempre foi trabalhar sob essa ótica. Então ele vale muito a pena ler. Lerei. 11 camadas de leitura, meu querido. Isso aí. Pessoal, muito obrigado pelo convite, viu? Foi um prazer bater esse papo com vocês. Espero poder ter respondido alguma coisa, mas muito obrigado, viu? E temos em outubro um evento aqui em Campo Mourão, que é o Campo Geek, e fica aí aberto o convite, o maior evento do interior do Paraná. Fica o convite aberto para vir fazer um painel, acho que o pessoal ia gostar bastante. Vamos conversar aí, se for possível, vai ser uma alegria. Legal demais. Obrigado. Foi um dos bate-papo mais legal que a gente teve até hoje. Massa demais.